Shalom, graça e paz, povo, glória a Deus, mais uma live, vamos ter um tempo aqui na presença, um tempo de leitura da palavra, de comunhão, e vamos meditar naquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Glória a Deus. Agindo o Senhor, quem impedirá, irmãos? Deus é maravilhoso, graça e paz, Kevin, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aí compartilhando o link, vai convidando. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Que frio doido é esse, hein? Fazia tempo que não fazia frio desse jeito. Muito frio. Todo mundo engomado aí. Shalom, pastor. Graça e paz, tudo bem? Glória a Deus. Tá bom o som aí? Tá tranquilo? Compartilhando o link aí. Vai convidando o povo. Glória a Deus. O Senhor é bom o tempo todo. Amém? Glória a Deus. Paz, Yasmin, tudo bem? Paz, Eric, Danilo, glória a Deus. Aleluia. Que frio, hein? Meu Jesus. Estava acumulado esse frio aí. Vamos orar? Vamos orar para nós darmos início. Glória a Deus. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado por este tempo que temos aqui de palavra, de aprendizado. Que essa palavra, Pai, venha edificar, Deus, a tua igreja. Edificar os teus filhos, Pai, na fé, Senhor. Ô, Pai, que a tua presença, Senhor, seja sentida, Pai, em cada coração, Senhor. Esse mês de julho falamos sobre a libertação. Segundo a tua palavra, Pai, conhecereis a verdade vos libertará. Faça, Pai, ô Deus, a tua palavra transbordar, Senhor, em nossos corações, em cada lar, através desta live, aqueles que vão estar assistindo depois, que possam, Pai, de igual modo ser edificados, pois a tua palavra, meu Pai, é viva e eficaz. Coloco diante de ti, Senhor, tudo o que vamos falar e peço que o teu Espírito, Pai, ô Deus, esteja ministrando o coração de cada um. Visita cada lar, Pai, cada coração, Senhor, nesta noite. Ó Deus, a cada filho, Pai, na fé, a cada ovelha, Pai, que o Senhor deu, Pai, esse ministério chamado Shekinah, eu coloco diante do Senhor agora, e eu sei que o Senhor tem, Pai, uma obra grandiosa, o Senhor tem grandes coisas, Pai, a fazer. Por isso estamos, Pai, aqui, e cremos que o Senhor tem nos sustentado. Aumenta, Pai, a fé, Pai, daquele que precisa nessa noite. Dá conhecimento, dá a tua palavra de sabedoria, Senhor. E venha, Pai, ó Deus, equipando a tua igreja, doutrinando os corações segundo a tua vontade, que a tua graça, Pai, venha a ser derramada, e a tua misericórdia, Pai, nas nossas vidas. Assim eu oro e peço a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o que está descrito em João 8:32. Mês de julho, mês da libertação, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como conhecer e qual a verdade? E o que isso influencia e impacta diretamente nas nossas vidas. Mas antes de darmos início, eu quero dizer a você que nesta quinta-feira nós vamos ter a quinta profética na igreja. Faltam 2 ministrações para terminarmos sobre os frutos do Espírito. Vamos estar falando sobre domínio próprio. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você, para o teu coração. Essa palavra dos frutos do Espírito vem nos dando um norte, um direcionamento. E temos que buscar isso através da oração, através de meditações na palavra do Senhor, orações, jejum, colocarmos diante de Deus as nossas fragilidades e apresentá-las diante do Senhor, como Paulo diz à igreja de
de Filipos. Em Filipenses diz, Filipenses 4, as nossas petições precisam ser conhecidas diante de Deus. E também diz a palavra que o que pedimos em oração crendo, receberemos. Então precisamos colocar diante do Senhor. A paz, Rose, glória a Deus, Ju, paz, Eleni, graça e paz. Colocarmos diante de Deus o que precisamos, colocar diante de Deus as nossas inquietações, e com toda certeza Ele ouvirá o nosso clamor, Ele ouvirá a nossa oração e vai dar a resposta a qual precisamos. Então convida mais um, apresenta em oração ao Senhor, amém? No domingo vamos ter o nosso culto de ceia, e eu tenho certeza que o Senhor tem o melhor para nós. Cada culto de ceia é um memorial, um tempo que temos de reflexão, de colocarmos a nossa vida diante do Senhor. E mais ainda, reconhecer o preço que foi pago por nós no Calvário. E dizer a Ele que vai estar e vai valer a pena. Amém? Possamos honrar a aliança com o Senhor. Esse é o mais importante. Glória a Deus. Vai convidando, Eline, vai chamando o povo aí, em nome de Jesus. Então o versículo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas precisamos ler o 31 também. Paz, Karen. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Havia um confronto ali de religiosidade. Jesus estava pregando a palavra, fazendo o teu chamado, o que sempre fez. Tio Flávio, boa noite, glória a Deus. Fazer o que sempre fez, pregando a tua palavra, e nessa ocasião uma perseguição se levantou ali, uma animosidade entre os judeus, e começaram a questioná-lo. E ele vem dizendo que há condições para recebermos a Cristo, e há uma condição para sermos chamados discípulos. Pois a Bíblia diz que ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim que está descrito na palavra em Mateus. E aqui vem dizendo, Jesus dizia aos que criam, porque quando Jesus começou a falar, uma parte começou a crer. E por isso a importância, irmãos, de falarmos da palavra de Deus. Muitas vezes você está anunciando o Evangelho, vai ter resistência, vai ter alguma animosidade, algum confronto, mas alguns crerão e alguns terão entendimento da palavra viva que está saindo da tua boca. Por isso não podemos desanimar em pregar. E aqui Jesus diz que alguns criam nele, a palavra dizendo, segundo o Evangelho de João, se vos permanecerdes na minha palavra. Então não é só ouvir, é colocar em prática. Se permanecerdes, o que é permanecer? Não é ficar na inércia apenas ouvintes da palavra, se alimentando, mas também colocar em prática. Verdadeiramente sereis os meus discípulos. Então, irmãos, uma condição para sermos, Vivaldo, paz, meu irmão, para sermos discípulos de Jesus, é caminharmos debaixo da tua palavra, em obediência, permanecermos na tua presença. Aqui vem dizendo, esta é uma condição. Falando sobre libertação, porque muitas pessoas hoje, até mesmo dentro da igreja, até mesmo fazendo parte, tendo assiduidade, estando nos cultos, não consegue viver uma libertação plena, não consegue romper com paradigmas, não consegue quebrar cadeias, por conta dessa questão que o próprio mestre diz aqui, Jesus, segundo as tuas palavras, permanecerdes em mim. Muitas vezes o relacionamento com Cristo é só nos dias de culto. Não se lê a Bíblia, não se medita na palavra, não estuda, não evangeliza. É um relacionamento raso. Então esse relacionamento raso não vai levar a lugar algum. Precisamos ter profundidade, precisamos nos envolver com aquilo que cremos. Precisamos mergulhar, queridos, nesta presença. Você está enxertado na videira. Deus, a palavra de Deus, ela fala de uma maneira, ela vai nos dando exemplos para seguirmos. E aqui estavam os judeus e aqui disseram a ele, mas nós somos descendentes de Abraão. E como é que o Senhor pode nos dizer que somos escravos? Aí Jesus responde no mesmo texto.
Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus Cristo veio nos libertar da escravidão, ou seja, veio nos dar uma liberdade, uma direção, um norte na nossa vida. Mas para que isso aconteça, precisamos permanecer, precisamos ouvir, praticar a palavra de Deus. Paulo define muito isso dizendo, não sede apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Então tem muita diferença em ser apenas um ouvinte, porque o ouvinte ele está na plateia, o ouvinte ele está na arquibancada, mas ele não faz parte do jogo. E o Senhor nos chamou para sermos discípulos, ou seja, fazer parte do time, fazer parte do jogo. O Senhor te chamou, Ele colocou uma unção sobre a tua vida, Ele te chamou para fazer uma história com Ele, fazer uma história através da tua vida. E olha que bacana essa palavra, conhecereis a verdade vos libertará. O Evangelho não escraviza, o Evangelho não aprisiona. A palavra já está dizendo, ela traz liberdade para as nossas vidas. Através da presença de Deus, o Espírito de Deus que habita dentro de cada um de nós. Que Deus ele possa estar te dando ousadia, que Ele possa estar, como diz a palavra, afiando a ferramenta. Amém? Que você possa estar sendo doutrinado, afiado, para que quando você precisar entregar a palavra de Deus, você tenha uma base bíblica, você tenha um argumento bíblico e mais ainda, você tenha firmeza, pois o Evangelho, a palavra de Deus, a nossa fé, ela é um firme fundamento e ela não pode ser abalada. Jamais deixe a dúvida entrar no teu coração. Creia, o Senhor te chamou e Ele te chamou para a liberdade. Estamos falando esse mês de julho, vamos falar muito sobre libertação. E eu quero dizer a você, tem situações nas nossas vidas que vêm lá de trás, situações que é uma herança que é colocada sobre as nossas vidas. Você vê que tem pessoas nos dias de hoje que elas trabalham, têm o seu ofício, muitas vezes ganham muito bem, mas elas não conseguem romper. Estão sempre no mesmo ciclo de fracassos e derrotas. Você já percebeu ou conhece alguém que trabalha, dá duro, a esposa trabalha, mas não conseguem conquistar nada, não saem do lugar. E como tem pessoas que não tinham nada e de repente a vida virou e a pessoa passa a ter uma vida próspera, uma vida abastada, uma vida vivendo os deleites, vivendo as coisas que o Senhor prometeu ao seu povo. Deixa eu dizer algo a você. O Senhor tem uma prosperidade, o Senhor tem uma unção, o Senhor tem algo preparado para nós. Nós precisamos romper, porque muitas vezes estamos precisando de uma libertação, precisamos de uma palavra de quebra de maldição, que venha realmente destronar aquilo que o inimigo tenta colocar, implantar na nossa vida. Uma herança, como já diz o nome, ela vem para você, mesmo você não querendo, ela vem. Então tem coisas que hoje, amarras espirituais, hoje tem condições espirituais nas nossas vidas que podem estar sendo ocasionadas por coisas que aconteceram lá atrás e nós nem sabemos. Mas quero dizer algo, o Evangelho de Cristo, a cruz de Cristo, ela veio para trazer libertação para as nossas vidas. Veio para nos dar liberdade, quebrar grilhões, aplanar os caminhos tortuosos, abrir as portas diante de nós. Você deve conhecer algo, ou conhecer alguém, como eu estou dizendo. Tem profissão, tem às vezes uma formação acadêmica, mas não consegue romper, não consegue prosperar. E você pode olhar que isso vem lá de trás, já vem dos pais, dos avós. É uma herança que está vindo aí e precisa ser quebrado. Algumas pessoas conseguem vencer porque elas conseguem romper com essa herança. Conseguem romper através do quê? Através do Evangelho. Através da cruz do Calvário, através de depositar no Senhor a tua fé e a tua confiança. Como a palavra diz, confia no Senhor e você vai ser próspero em todos os teus caminhos. Entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele e prosperará, diz a palavra de Deus. Quando nós temos a base bíblica, como Deus falou com Josué, Josué sendo o sucessor de Moisés, para guiar o povo,
Deus vai e fala a Moisés para ele ser forte e corajoso. E diz para ele meditar no livro da lei, o livro da lei, dia e noite, e não se desviar dele. E você será bem-sucedido em todos os teus planos. Então aí está o mistério e aí está o segredo sendo revelado. Meditar na palavra, dia e noite. Não está dizendo que você tem que ficar lendo a Bíblia o dia inteiro, mas está dizendo que você precisa meditar, fazer uma reflexão na palavra de Deus. E precisa também se posicionar para não se desviar dela. E o que Jesus está dizendo aqui aos judeus? Se permanecerdes em mim, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Se não se desviar da palavra, nem para a direita e nem para a esquerda. Aí ele resume: conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. Eles estavam no tempo da lei, estavam debaixo dos decretos da lei. Paulo fala no Novo Testamento que não adianta ao crente novo fazer a circuncisão, como no tempo da lei, que no 8º dia circuncidava o menino e guardava-se a lei. Porque se você fizer circuncisão nos dias de hoje, você vai ter que viver debaixo da lei e não debaixo da graça. Eu quero dizer, hoje é impossível vivermos na lei. E digo mais, a nossa circuncisão é Cristo. Amém? Cristo é a nossa circuncisão. Através do Evangelho, somos todos enxertados na videira, co-herdeiros da promessa, também descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou Israel, como você preferir. Então, Deus ele vem falando ao seu povo, ele vem falando a uma geração. A palavra de Deus ela vem trazendo o cumprimento. Então, aqui eles disseram, temos por pai Abraão. Aí, Jesus de novo fala, se Abraão é o pai de vocês, é a referência de vocês, façam as obras de Abraão. Ou seja, Jesus confronta o discurso. Vocês têm um discurso muito bom. Vocês falam de uma maneira, mas não vivem nada do que fala. E ele veio de frente a confrontar essa falsa religião. Ela veio, na verdade, melhor dizendo, a religiosidade. Ele veio confrontar a religiosidade. Então é isso que nós temos que combater na nossa vida todos os dias. Para que não crie uma religiosidade dentro de nós, que não haja um padrão, ou que nós tenhamos um conceito de igreja, um conceito de reino, mas que possamos viver o evangelho da graça na íntegra. O Senhor te chamou e deu a você uma unção de ganhador de almas, uma unção de conquista de território. Mas quando isso acontece, quando você abre a tua boca, quando você começa a profetizar, quando você busca tomar posse do território que o Senhor te deu, o Senhor tem uma grande obra na minha e na tua vida. Ele apenas começou. E o que você tem feito diante de tudo isso que o Senhor tem falado a você? Ontem falamos no culto, um culto belíssimo, por sinal, uma palavra tremenda. Falamos em Isaías 55 sobre Ciro, que Deus escolheu ali a Ciro, o sustentou pela mão direita e diz que através dele grandes coisas iriam acontecer, que entregar a ele tesouros escondidos, que endireitar os caminhos tortuosos, despedaçar todos os ferrolhos. Deus deu a ele uma palavra, uma promessa, e ele sustenta quando promete. E ele fez exatamente como ele havia dito. E essa palavra foi dita 150 anos antes de ela pudesse acontecer, se cumprir. Então você vê que as coisas de Deus, ela transcende. Tem coisas descritas na Bíblia, tem palavras que vão se cumprir na nossa vida, no nosso tempo e na vida dos nossos filhos. Mas eu quero que você entenda a conexão. Tudo está ligado. Não passará nem um tio e nem um jota. Nada. A palavra de Deus ela vai se cumprir na sua totalidade. A paz, Rogério. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém? Então nós temos que procurarmos vivermos isso aí diariamente. Construir dentro de cada um de nós uma mentalidade do reino, uma ótica do reino. Paulo bate forte aos romanos dizendo lá que para experimentarmos a vontade de Deus precisamos ter uma mente renovada. Que com a mente renovada, uma mente liberta da religiosidade, liberto dos dogmas, dos costumes e aberto às coisas novas que Deus tem para nós. Por que este povo questionou a Cristo?
Porque eles disseram aqui, como é que vai dizer que nós vamos ser livres? Nós não estamos presos, somos descendentes de Abraão. Então, a mesma coisa eu digo para vocês. Aceitou Jesus, se batizou, temos o DNA de Cristo, agora vamos ter um compromisso com o reino. Porque senão nós vamos dizer, somos irmãos de Cristo, filhos de Deus. Mas não é pela fala, são pelas atitudes que as coisas são colocadas. Então que você tenha entendimento do que o Senhor está bradando hoje ao nosso coração. Conhecereis a verdade. Você já conheceu essa verdade? Você é livre. Louvado seja Deus pela tua vida. Então leva essa liberdade a quem precisa, porque a unção do Senhor está sobre ti, para levar a liberdade aos cativos, libertar os que estão presos no cárcere, amém? Curar enfermos, apregoar o ano aceitável do Senhor. Deus te ungiu e Ele te chamou para esta obra maravilhosa, e você não é apenas servo, mas você é filho, amigo do Senhor. Há uma posição bem diferente nisso. Olha o que o texto vem dizendo. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica. Glória a Deus. Você é filho. Amém? Nós somos filhos do Senhor. E Ele está dizendo aqui, o filho fica para sempre. Deus tem para os filhos vida eterna. Deus tem para os filhos salvação. Glória a Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus e aleluia. Somos livres através do Calvário. O Senhor derramou o seu sangue precioso por mim e por você. E podemos dizer, somos livres, porque Jesus nos libertou. Agora é tomarmos posse da palavra. Não ser apenas ouvintes, mas praticar a palavra. Anunciar a palavra. Porque existem pessoas sedentas de ouvir uma mensagem. Existem pessoas hoje que estão em hospitais, estão em becos, vielas, ruas, sendo aí destruídas pelo vício, destruída pela promiscuidade, e eu e você temos uma palavra que liberta, porque é a palavra de Cristo que liberta. E quando você anuncia esta palavra, quando você toca esta trombeta, cadeias são quebradas. Lembre-se que eu também ministrei ontem sobre Paulo e Silas na prisão. A palavra. Eles começaram a orar à meia-noite. Começaram a adorar o Senhor. E a terra tremeu. Os alicerces ruíram. E é isso que o Senhor faz conosco de uma forma espiritual. Então comece a colocar o teu parente, o teu amigo, aquele que está longe da presença do Senhor. Mas a tua fé chama para perto. A nossa fé vai nos levar a lugar muito mais longe, aonde não conseguimos chegar andando. O nosso joelho nos leva. Dobre o teu joelho, ore, apresente esta vida agora diante do Senhor. Apresente esta casa diante do Senhor e creia que o Senhor está fazendo a obra. A palavra de Deus vai entrar ali. A palavra de Deus vai romper barreiras, fronteiras, porque não há limites para o cumprimento da palavra do Senhor. Amém? Você verá os teus filhos na presença. Você vai ver a tua casa retornar para a presença. Glória a Deus. Você vai ver a tua casa retornar, adorar, cultuar o nosso Deus junto contigo. E esse será a vitória, e essa será a marca do cumprimento desta palavra. Hoje, familiares que estão longe, distantes da palavra, distantes da presença, através do teu joelho, através da tua fé, através da tua conexão com o Pai, estas vidas serão quebrantadas e trazidas de volta para a honra e para a glória do Senhor. Quero dizer, quando um pecador volta, ele se arrepende, a festa no céu é dobrada, irmãos. A festa no céu é dobrada. É como aquele pai que dizia, ele estava morto, mas voltou à vida. Oremos, queridos, oremos para que as nossas orações sejam ouvidas e são, e que possam tocar o coração do Senhor. E creia, você não está vendo,
Mas o Senhor está trabalhando agora, nesse exato momento, por você. Está trabalhando nesse exato momento pela tua casa e pela tua família. Ele tem sustentado. Agora, esse mês de julho, vamos orar forte para esta quebra de maldição, para esta libertação que nós estamos falando. Amém? E que aquela raiz que vem lá de trás, que não deixa a vida progredir, ela vai romper, ela vai ser quebrada. Não vai ficar nada, queridos, na unha do inimigo, pois esse território vai ser teu. Deus vai levar você a conquistar. Amém? Em onde parecia o caos, onde parecia não ter saída, Deus vai fazer tudo novo. Eita glória! Essa é para dar glória, irmãos. Essa é para tomar posse. Deus vai dar a você esse território. Amém? Que nós não possamos ser, queridos, como esse povo que Jesus estava confrontando. Sabia muito da palavra, mas não vivia ela. Questionava-se muito, viviam dentro de um ciclo de religiosidade. Religiosidade não leva a lugar nenhum, irmãos. O que nos leva é Cristo. O que nos leva é a presença. E a palavra não engessa, ela liberta. E essa libertação, ela é verdadeira. Amém? Você sabia, como eu falei agora há pouco, tem pessoas que carregam consigo uma depressão, um espírito depressivo, um espírito angustiado, uma tristeza descabida, e não entende. Muitas vezes tem um trabalho, é bem sucedido profissionalmente, ou bem sucedido profissionalmente, consegue até angariar algumas coisas que gosta, que deseja, mas diante mesmo de tudo isso não consegue ser feliz. Talvez você conheça alguém assim também. Essa pessoa precisa de uma libertação, precisa quebrar essas correntes que aprisionam a mente, que aprisionam a vida. Tem pessoas que têm tudo para serem felizes, mas não conseguem. Se você conhece alguém assim, que está com depressão, que está do jeito que eu falei para você, a vida parece que não rompe, não sai do lugar, convida para estar no culto, convida para estar na igreja, para estar durante este mês aí recebendo uma palavra, e creia, creia. Você que caminha comigo, caminha algum tempo na igreja Shekinah, você sabe que ali nós não estamos brincando com a tua fé, nós não estamos brincando com a palavra de Deus. Temos muita responsabilidade, muito temor a Deus e naquilo que fazemos e apresentamos ao Senhor. Amém? Então não tenha medo, convide. Conhece alguém que anda deprimido, cabisbaixo, vive chorando pelos cantos. Convida para estar na igreja, receber uma oração, e eu tenho certeza que essa vida vai ser transformada para a honra e para a glória do Senhor. Você, líder de célula, tem alguém na tua célula assim? Convida. Aí na célula nós vamos estar trabalhando também esse mês de julho. Vamos estar falando sobre libertação. O estudo, a palavra vai nos trazer um direcionamento sobre isso, pois a célula é a rede, ela trabalha em conjunto com a igreja, como eu falei ontem no culto. E glória a Deus que temos pessoas capacitadas, temos homens, mulheres cheios da presença e da unção do Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai bradar. Então você, irmão, que ainda não está indo na célula, faça um esforço. Essa quarta-feira, às 20 horas, procure uma célula, seja aqui na Ilha Comprida, na casa do pastor Renato, amém? Na rua José Pacheco dos Santos, 1065, atrás do velório municipal. Agora, se você está em Iguape, aí o endereço é outro, é na casa do diácono Rogério, da diaconisa Rose, amém? Ali na Professor Bento Pereira da Rocha, 1080, Jardim Primavera, próximo à rodoviária. Eu tenho certeza que eles vão estar de braços abertos para receber cada um de vocês ali. E mais ainda, entregar a palavra, o recado de Deus para a tua vida. Deus vai bradar nessa quarta-feira na célula, eu creio. Recebe aí, você líder de célula. Quarta-feira Deus vai bradar aí. Há uma conexão, há um mover e há um tempo de céus abertos esse mês de julho. Libertação. Esta é a palavra que você deve guardar em teu coração. Qual área da tua vida você precisa de libertação? Qual área que você precisa agora que venha romper? Talvez o teu passado te assombra. Volta e meia você, Pastor Edson, graça e paz. Talvez volta e meia você está aí pensando nas coisas que fizeram com você, que você enfrentou no teu caminhar. Deixa eu dizer algo para você. Deus tem o remédio, Deus tem a solução para você.
e está disponível nesse mês de julho através da palavra do Senhor. Talvez você já venha um tempo na caminhada, trabalhando na obra, talvez você tenha uma machucadura ministerial e você não consegue se aproximar da liderança, você não consegue se aproximar dos teus líderes, você não consegue se envolver. Deus tem uma palavra para você, e a palavra veio hoje: e conhecereis a verdade vos libertará. Não servimos a homens, servimos a Deus. Deus vai reconhecer todo o teu trabalho, Deus está vendo tudo o que você tem se empenhado na sua obra. Deus colocou pastores para conduzir o rebanho. A ovelha não foi chamada para caminhar só. Nós somos chamados para caminharmos na ordem que a igreja colocou: pastor e as ovelhas. E nesse propósito, qual é a função do pastor? Cuidar do rebanho, que não é dele. As ovelhas são de Cristo, pois Cristo é o sumo sacerdote, ele é o bom pastor, foi ele quem deu a vida pela igreja. E se tem alguém que ama a igreja, o nome é Jesus Cristo. Você pode amar, mas você não ama mais do que Jesus. E aqui somos confrontados através desta mensagem. Mariana, a paz, Deus abençoe. Deus vai usar você. Então tome posse dessa palavra. Não tenha medo, não se veja pequeno, não se veja limitado. Se Deus está dando uma palavra, Ele vai dar condições e o cumprimento da promessa sobre a tua vida. E o chamado de Deus é esse. Muitas vezes estamos feridos das batalhas, machucados, mas a obra não para. Você continua sendo boca de Deus aonde você está. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que palavra abençoada, não é verdade, irmãos? Como Deus é bom o tempo todo. Hoje estava meditando no devocional, meditando nessa palavra. E a verdade é essa. Para aquele que tem fé, aquele que serve a Deus, não tem limites. Quando dobramos o joelho, que ele é conectado com o céu. Hoje eu peço para vocês estarem orando, apresentando uma vida na oração de vocês. Chama-se Maria da Glória Melo. Ela recebeu uma notícia que ela tinha 20% de chance de vida. Está passando por uma situação que é um câncer terminal. Mas tem 20%. E para Deus fazer um milagre, pode ter 1%, pode ter 0%. O Deus que nós servimos é um Deus de milagre. E eu quero que você apresente esta vida em oração. E eu creio, queridos, ela não é da nossa cidade, ela não é daqui, ela é de fora, mas é uma vida. E uma vida tem muito valor para o Senhor. E que pela misericórdia do Senhor, por esta graça que nós conhecemos, essa vida seja tocada e agraciada hoje, em nome de Jesus. Peço a você que coloque o teu pedido de oração. Se você não quiser pôr aí no link da live, manda no meu direct, manda no WhatsApp. Estamos à disposição, eu e a bispa, para orarmos por você. Sabe, estamos passando um tempo, eu já estou bem melhor, graças a Deus, bem melhor. A bispa está se recuperando. E não é porque servimos a Deus, queridos, que não ficamos doentes, que não passamos uma situação aqui e outra ali. Passamos, mas sabemos que tudo Deus tem um propósito. Isso não afetou em nada a nossa fé, não afetou em nada o nosso relacionamento com Deus. Pelo contrário, somos gratos a Ele mesmo em meio à luta, porque nós sabemos que tudo o Senhor tem um propósito. Que Deus possa estar te abençoando, abençoando a tua casa. Amém? Eu faço menção agora da tua casa, da tua família, dos teus filhos diante do Senhor. Que eles sejam visitados agora, tocados a tua casa. Que Deus envie anjos aí, anjos, para cuidar deste território que o Senhor te deu. E não tenha dúvida em teu coração, esse território o inimigo não vai tocar, porque aí tem a marca da promessa, aí tem um ungido de Deus. Você recebe isso? Aí tem ungido, uma ungida do Senhor, e o inimigo não vai tocar aí. Amém? Vamos orar, vamos dar encerramento a mais uma live, mais um tempo que tivemos aqui. E não esquece, manda os teus pedidos, compartilhe o link desta live, ela vai estar aí registrada, e que mais e mais vidas sejam alcançadas. Eu tenho recebido muito feedback destas lives, tem pessoas que têm assistido depois,
e têm sido abençoadas, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Amém? Então, irmãos, eu sei que muitas vezes não é fácil, como fazer essa live aqui não é fácil, mas se a gente não dá o primeiro passo, não acontece. Eu não sou nenhum expert em comunicação, eu sou uma pessoa simples, queridos, até tímido, tenho dificuldade para me relacionar, para conversar, sou um pouco retraído, mas a obra de Deus exige de nós e extrai de nós qualidades que nós achamos que não tínhamos. E é assim que Deus faz, queridos. Amém? O Deus Todo-Poderoso vai extrair de você qualidades que você nem imagina ter quando você se colocar à disposição do reino. Que a graça do Senhor seja sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Que as misericórdias dele venham transbordar, porque não é por merecimento, amém? Não é por merecimento, é pelas misericórdias. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado, Deus, por esse tempo. Louvamos, Pai, o teu nome, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos guardado. Eu quero orar agora, Pai, e colocar cada um dos teus filhos, Pai, diante do Senhor. Dá ordem aos teus anjos, Pai, acerca dos teus filhos, guardando, livrando-os, Pai, de todo o mal. Debaixo desta palavra de julgo, de libertação, Pai, que o Senhor venha, Pai, a despedaçar, Pai, todas as algemas, cadeias, ó Deus, destronar todo o intento, Pai, do inimigo contra os teus filhos. Pois o império das trevas não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Maior é a unção, Pai, dos teus filhos derramada do Senhor. Maior é a tua presença, Pai, sobre os teus filhos. E a igreja, Pai, ela não será envergonhada. Os teus filhos não serão envergonhados, porque conheceram a tua verdade. Conheceram, Pai, a tua palavra. Guarda-nos, Pai. Ó Deus, guarda-nos, livra-nos, Pai, de todo o mal. Nos dê o descanso do justo e permita-nos, Pai, no próximo culto, nos encontrarmos novamente na tua santa presença e adorar e bendizer o teu santo nome. Amém? Que Deus te abençoe. Amém? Todos os dias da tua vida. Que seja esse mês de julho um tempo de libertação e céus abertos. Um beijo no teu coração. Eu vou ficando por aqui. Shalom, graça e paz.